Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Livro de Apocalipse, no capítulo 22. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor de todo o nosso coração. Feche os seus olhos nesse momento. Abra o seu coração para o Senhor e fale com Ele. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas essa noite. O Senhor, Ele quer tocar o nosso coração, Ele quer falar conosco nessa noite. Então que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Receba, Pai, o nosso louvor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Queremos te adorar, Senhor, em forma de gratidão. Queremos te exaltar, declarar que o Senhor é o nosso Deus. Pai, neste momento eu te peço, ó Deus, quebra toda barreira. Tudo aquilo, ó Pai, que nos impedir de te adorar, de te exaltar. Tudo aquilo, ó Deus, que tentar bloquear o nosso louvor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E que dos nossos lábios venha sair o perfeito louvor, a perfeita adoração a Ti, porque Tu és merecedor. Tira de nós, ó Pai, todo o eu. Tira de nós, ó Pai, todo o ego inflamado, Senhor, todo orgulho, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e fala aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Pai. Fica à vontade, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos bendizer o Teu nome, porque só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos, nós te adoramos, ó Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Fica à vontade neste lugar, ó Deus. Santo Tu és, ó Deus. Exalte o nome do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
Jesus. Declare forte, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Que o mundo veja a luz do Senhor em nós. Aleluias. Glória a Deus. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Diga para ela boa noite, paz. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor porque Ele é bom. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Amém. Exalte Ele. Diga que Ele é bom. Ele é poderoso. Obrigada, Senhor. Já podemos sentir o chão tremer neste lugar. Aleluias, glorificado seja o teu nome, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo.
anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus, aleluia, Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia, feche os seus olhos. Glória a Deus, estamos aqui para te adorar, Senhor. Não há outro motivo de estarmos aqui senão te exaltar. Nós te amamos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. Santo é o teu nome, Jesus. Você pode dizer isso a Ele. Só pra te adorar. Diga a Ele, igreja. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome, sim, Senhor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava
nosso Deus. Ele criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. você pode dizer para o Senhor, para o seu. Louvor, Fala para Ele, igreja, para o seu louvor, para o seu louvor, é só para ti, Senhor, só para ti, Senhor. para o seu, para o seu louvor. Porque Tu és incomparável, Deus. Não outro como o Senhor. Toda a criação se prostra diante de Ti, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, ó Deus. Não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, fiel, verdadeiro, santo, justo. Te adoramos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Louve Ele com suas palmas. Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Eu convido o Ministério de Teatro. E logo após nós estaremos ouvindo a palavra com o pastor Cláudio. Amém?
Amém, glória a Deus. Deus abençoe o Ministério de Teatro. Amém, emocionante. Amém, fotografia emocionante. Deus abençoe, foi tudo muito lindo. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de convidar a você a ficar sobre os teus pés. Vamos orar. Eu quero convidar nesta hora o pastor Cláudio. Ele será o mensageiro desta noite, que estará trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus por este culto da família. Obrigado pelo último domingo de janeiro, primeiro mês do ano da profecia. Pai, muito obrigado pelos momentos de louvor. Obrigado por esta ministração, por este teatro, ó Deus, que revelou, que nos mostrou que a mensagem veio de encontro aos nossos corações. Nesta hora, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja à vontade em nosso meio para falar ao nosso coração. Através da vida do pastor Cláudio, esteja à vontade, Espírito Santo de Deus, para nos mostrar, para nos revelar aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Se você pode agradecer a Deus por este dia, por este culto, louve a Ele com as suas palmas, amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Temos a convicção que Ele está presente. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus.
Porque se Ele está aqui, nós temos que nos alegrar, nós temos que estar demonstrando um ato de felicidade pela presença do nosso Deus. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para transformar a sua vida. Eu creio que nesta noite é noite de milagres, é noite de transformação. Eu creio que nesta noite Deus vai restaurar vidas aqui nesta noite. Eu quero estar de antemão já elogiando também esse teatro também, que eu achei muito legal. E não podia deixar de dizer e comentar que realmente o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele está presente na sua vida nesse momento. Ele está lá na sua casa. Ele está no seu ente querido que você gostaria que estivesse aqui agora e não está. Ele está na direção dessa situação a qual você pensa que pode não estar tendo solução. Aquele problema que você vai resolver amanhã, Ele está presente. Tenha convicção que nesse momento deixe todas as preocupações, deixe todas as nossas ansiosidades, aquilo que você está preocupado, deixe isso de lado neste momento. Concentre-se no Senhor. O Deus de milagres está aqui nessa noite. O Deus de maravilhas está presente aqui. Aproveite este momento. Que tudo que já foi feito aqui, já foi preparação para que Deus trabalhasse no seu coração, para aquilo que Ele tem preparado para você nesta noite. Eu tenho plena convicção que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu tenho uma certeza no nosso Deus, que está aqui presente para essa restauração. Eu gostaria que neste momento, antes da palavra, que você fechasse os seus olhos. Pegasse aí e agarrasse a mão do seu irmão. Gostaria que pudesse colocar um fundo musical, se assim possível, um pouquinho mais alto. Gostaria que você, neste momento, não orasse por você mesmo. Porque nós sabemos que muitas vezes começamos a agradecer ao Senhor, a louvar o seu nome. Mas depois começamos a pedir, porque temos muitas dificuldades. Mas neste momento especial, eu gostaria que você orasse pelo esse irmão seu que está do seu lado. Que você nesse momento clamasse ao Senhor pela vida dele. Porque você nessa noite é instrumento nas mãos do Senhor para essa vida que está do seu lado. Essa pessoa também tem necessidades, tem objetivos, tem propósitos. E você nesta noite será instrumento do Senhor para abençoar a vida dele. Aperte a mão dele um pouquinho. E comece a orar pela vida dele. Às vezes você está sentado do lado dessa pessoa, não sabe o nome. Às vezes é um parente, é um conhecido. Mas você nessa noite, independente disso, vai ser instrumento. Então nesse momento comece a clamar pela vida dele, que Deus venha abençoá-lo, que Deus venha transformar, que nesta noite o Senhor venha falar na vida dele e transformar a vida dele em direção à sua necessidade. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Tudo que já aconteceu aqui é tudo para a glória do Senhor. Pai, nesta noite estamos rendidos perante o Senhor. A graça do Senhor tem nos alcançado e a tua misericórdia tem sido permanente em nossas vidas. Mesmo que muitas vezes falhamos, erramos, decepcionamos o Senhor. Mas sabemos que o Senhor é fiel. Sabemos que o Senhor está permanente em nossas vidas a todo momento. Faça nesta noite a tua vontade. Cumpra o teu querer na vida de cada um que está aqui. Aquele que está, Senhor, fisicamente, aquele que está através da TV Vinho Novo, que está alcançando, Senhor, a minha voz, para que o Senhor seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, realiza a tua vontade. Abençoe esse irmão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, para que ele seja glorificado através das suas palmas. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 5. Como eu disse, pela convicção e pela fé que temos nesta noite, o Senhor irá operar. Tem maravilhas para o Senhor fazer em nossas vidas. Mas o Senhor tem propósitos para realizar, mas para ser realizado esses propósitos do Senhor, Ele tem que tratar com nossos corações. Tem que haver um tratamento em nossas vidas, para que nós possamos alcançar realmente o objetivo que Deus tem para nós.
Mas muitas vezes nós temos que olhar para a palavra do Senhor para podermos entendermos e olhar exemplos para que não venhamos falhar ou cometer os mesmos erros. Aqui nesta noite, preparado pelo Senhor para a minha vida e assim através da minha vida para a sua vida, porque eu disse primeiro para a minha vida, porque eu sou mais necessitado do que qualquer um que está aqui nesta noite. Aquele que fala é o primeiro que ouve. Eu realmente sou precisado do Senhor. E assim creio que todo aquele que está aqui e precisa do Senhor, e se coloca na posição de dependente dele, ele irá agir, ele irá trabalhar. E assim eu vou falar de um ato que aconteceu na palavra de Deus, onde duas pessoas falharam na sua convicção e na sua trajetória ao Senhor, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. A palavra de Deus diz assim no livro de Atos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, guardando não ficará para ti? E vendendo não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não metistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e espirrou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantou-se os mancebos, cobriram o morto, e transportavam para fora e sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e espirrou. E entrando os mancebos, acharam-a morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Podeis assentar. Todos conhecemos bem essa passagem. Gostaria de atrasar um pouco antes de chegar nesta mensagem. Jesus estava aqui realizando as suas obras. E no tempo determinado, morto na cruz do Calvário, subiu aos céus. E quando ele ia subir aos céus, ele declarou que nós não estaríamos só, que ia mandar o Espírito Santo para poder que nós não ficássemos órfãos e assim nos ajudar a continuar seguindo ao Senhor. E assim o Espírito Santo veio e a palavra de Deus começou a ser ministrada fortemente, onde muitos se rendiam ao Senhor através das pregações de Pedro, através das pregações dos apóstolos. Muitas pessoas se rendiam pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ousadia e determinação havia naqueles homens. Poder era se manifestado através da vida deles, porque o Espírito Santo de Deus estava presente na vida deles. E essas pessoas começaram a se render. E a igreja começou a se estabelecer na terra. E de uma forma séria e verdadeira, havia pessoas que eram transformadas, pessoas que eram mudadas. E as pessoas começaram a acreditar. As pessoas aceitaram e reconheceram que Jesus ia voltar baseado nesta promessa que ele já tinha determinado na terra. Eu vou subir aos céus, mas voltarei para poder buscar a minha igreja. E nessa convicção, todos no início começaram a entregar todos os seus bens. Começaram a vender tudo porque tinham na mente que Jesus ia voltar. Então não precisavam mais daquilo.
não precisavam mais daqueles bens. E a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles, porque esses bens eram usados para isso. Mas aqui na Bíblia relata um momento que muitas vezes pode acontecer em nossa vida, de falharmos em algum momento. Em algum momento deixarmos levar pela situação. Um problema sério que aconteceu aqui entre a vida de um casal, que poderia e não poderia também ter feito o que fez. Eles resolveram vender, como todo mundo estava fazendo, resolveram também vender os seus bens. Mas determinaram entre eles, fizeram um acordo de não entregar tudo, simplesmente entregar uma parte. E em momento nenhum foi obrigado a eles a entregar alguma coisa. Entregariam se quisessem, entregariam parte se quisessem, entregariam tudo se assim quisessem. Mas determinaram entre si entregar só uma parte. E assim, chegando perante Pedro, determinaram que estavam entregando tudo e só estavam entregando uma parte. Aí que começou a situação. Aí que começou o erro. Estavam no caminho certo. Estavam querendo, poderiam fazer a coisa certa. E no momento crucial, fizeram a coisa errada. Determinaram que Ananias falou que estava entregando tudo. E só estava entregando uma parte. E assim Pedro relatou para ele: por que deixastes Ananias, Satanás entrar no seu coração? Aqui eu já começo a entrar naquilo que Deus colocou em meu coração. Aí começou o erro de Ananias e o erro de muitas pessoas: deixar Satanás entrar no coração. A Bíblia relata que o nosso coração é enganoso. Não podemos deixar viver só pelo sentimento. E realmente o inimigo conhece estratégias para poder seduzir, para poder enganar. Deus tem um propósito grande em nos abençoar. Mas as coisas de Deus, e principalmente com a sua obra, e assim baseado no texto, que era aqui o início, Deus não podia, através do Espírito Santo, deixar que nada andasse de qualquer jeito. Não podia que a obra iniciasse de uma forma onde poderia dar margem para alguém criticar lá na frente, ou dar descrédito à obra do Senhor. E teve que tomar uma atitude. E muitas vezes em nossas vidas, Deus tem que tomar uma atitude. Quantas vezes começamos no caminho certo, andamos de uma forma correta, mas às vezes deixamos, por causa de uma situação, por causa de uma dificuldade, por causa de um aperto, deixamos algo escapar. E pensamos que podemos chegar na presença do Senhor e pedir a sua bênção, e pedir que sejamos restaurados, e pedir que sejamos transformados, sem antes termos essa correção com o Senhor. Deus tem o propósito de nos abençoar a qualquer momento. Deus também sabe que nós iremos em qualquer momento também errar, falhar, o decepcionar. Mas Deus também espera de nós que nós venhamos arrepender dos nossos erros. E um coração arrependido alcança a misericórdia do Senhor. Um coração contrito perante o Senhor realmente entende a situação e o perdoa, para que podemos ser transformados, para que podemos ser abençoados. Eu sei que muitas vezes esperamos ouvir algo que já nos levanta, que já nos transforma, que já nos anima, que já nos faz sair pulando. E Deus vai fazer aqui isso nesta noite. Mas primeiro precisamos ser tratados. Primeiro precisamos colocar coisas em ordem para que isso possa acontecer. Ananias não teve essa oportunidade. Naquele mesmo momento, ele morreu. Porque esse ato que ele cometeu, com certeza pessoas estavam ali presentes. E ainda passado um pouco, como a Bíblia diz ainda, deixa bem claro, 3 horas.
a sua esposa chega perante Pedro e assim os apóstolos. E Pedro faz a mesma pergunta para ela. E ela, fiel ao seu marido, sem saber nada que tinha acontecido, confirma o que o marido tinha dito antes. E acontece com ela a mesma coisa. Morreu da mesma forma. Com o Espírito Santo não se brinca. É muito sério as coisas com o Senhor. Nós precisamos jogar limpo com o nosso Deus. Ser sinceros, verdadeiros, até mesmo quando falharmos. Até mesmo quando errarmos. Nesse momento, abrir o nosso coração e declarar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas. Mas eu creio verdadeiramente que o Senhor é Deus da restauração. Aí eu tive o prazer de poder pregar lá no Marinho da Serra esse final de semana passado. E assim eu dizia para eles, num momento, muitas vezes a situação pode nos tirar do eixo. Muitas vezes a dificuldade pode nos tirar da sintonia. Mas nós temos que, num certo momento, parar, meditar, analisar e chegar à conclusão: o que eu quero para a minha vida? Que futuro eu quero para mim? Será que eu estou traçando realmente baseado naquilo que eu quero para a minha vida? Pare para pensar um pouco. O que você espera para você mesmo daqui a 5 anos? Você espera estar formado? Espera estar com a sua casa própria construída? Espera lá já estar aposentado, estabilizado? O que você almeja para você daqui a 5 anos? Eu só tenho uma notícia para te dar. Daqui só se você esperar 5 anos para poder fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Você tem que começar hoje. Para daqui 5 anos realmente você tiver alcançado essa situação, aquilo que você almeja. O dia é hoje. A hora é agora. Que você tem que tomar alguma atitude para que lá na frente você venha colher algo, principalmente da parte do Senhor e até na sua vida particular. Hoje, situações que nós passamos hoje e vivemos hoje, seja de bom ou de ruim, não é porque você tomou essa atitude hoje. Não é por causa de um ato que você cometeu ontem. Às vezes pessoas estão sofrendo ou passando por uma situação difícil por atos que ela cometeu há 10 anos lá atrás. Fruto que estamos colhendo hoje, que plantamos há 20 anos atrás. Coisas que nunca conseguiríamos restaurar, porque não é restaurável mais. É vivido. É viver. Um exemplo é uma pessoa que não está mais presente, que já faleceu por algum motivo. Nós não conseguimos restaurar isto. Conseguimos viver dia após dia e contar que o Espírito Santo de Deus venha consolar o nosso coração. Eu já há 19 anos não tenho mais meu pai. Ele não está presente comigo. Eu não posso hoje dar um abraço nele. Eu não posso pegar na mão dele. Eu não posso ir lá em Bocaiúva comer um frango junto com ele. Mas isso eu tenho que conviver e aceitar. Mas já abro margem para dizer para você que tem o seu pai, que tem a sua mãe. Coma um frango com ele. Liga para ele. Abrace ele. Você não vai ter ele para a vida toda. Você não vai estar com essa pessoa que está do seu lado para a vida toda. Muitas vezes em nossa vida, como hoje o Bispo Luiz disse que hoje é culto realmente da família, então eu quero te dizer uma coisa: você não tem garantia nenhuma que essa pessoa que está do seu lado vai ficar uma semana, um mês, um ano. Muitas vezes nós falhamos, me incluo nisso.
Damos atenção muito mais ao trabalho, à Netflix, ao Instagram, Facebook. Perdemos tempo com um tanto de coisa. E o bem mais valoroso que está do nosso lado, muitas vezes desprezamos. E aí dizemos ainda, a minha família para mim é o bem maior. Se é o bem maior, você vai investir muito mais tempo nela do que em outras coisas. E aí falamos uma coisa e fazemos outras. Caímos naquela mesma concepção de Paulo. Então que nesta noite, venhamos parar para pensar nesses assuntos, nessas posições. O Senhor engloba nessa posição em nossa vida. Quanto tempo de oração estamos dedicando em nossa vida ao Senhor? Quanto tempo realmente estamos investindo no nosso Deus? Nessa vida corrida, nessa vida de dificuldade, onde o consumismo tenta nos consumir, onde tantos propósitos e objetivos traçamos para a nossa vida, acabamos deixando coisas importantes de lado. E eu mesmo, esses dias para trás, parei para pensar nisso. Será que não estamos querendo demais? Será que não estamos fazendo para nós metas grandiosas demais? O Senhor disse que nós tínhamos que viver nessa terra como dela não dependêssemos. Estivéssemos aqui como não tivéssemos. Eu não estou dizendo para você parar de fazer alguma coisa ou fazer outra. É você mesmo que vai analisar a sua vida. Mas uma coisa que eu só te peço nesta noite, que eu e você venhamos colocar as coisas na balança. E realmente ver o que pesa mais. O que vale mais. E assim chegarmos nas nossas próprias conclusões. Para que não venhamos no final dizer que não sabia. Dizer que não teve oportunidade. Porque o Senhor preparou esta noite para que nós possamos parar para pensar aquilo que tem mais valor para nós. Para Ananias e Safira, o valor para eles maior foi ter um pouco de dinheiro garantido. Porque ali naquele momento, status, e também está englobado naquele mesmo propósito, mas tem algo ainda garantido. Quem sabe ele não volta? Quem sabe ele não aparece? Eu tenho algum guardado. Que nós não venhamos cair nesta mesma situação. Que nós venhamos realmente andar num propósito sincero e verdadeiro com o Senhor. Esta noite é noite que o Senhor coloca para nós pensarmos, analisar. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa já lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo em você. Você é uma pessoa que tem o Senhor Jesus ativo em sua vida. Então eu e você temos tudo na mão para poder fazer certo. Não venhamos escolher fazer o errado. Procuramos, se eu não sei como agir. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em mim. Então nós temos todas as ferramentas nas mãos para tomar a atitude certa. Só precisamos parar e analisar a palavra do Senhor que diz: quer ter alguma solução? Quer realmente resolver qualquer situação? Entra para dentro do seu quarto. Fecha a porta. É só uma forma alegórica, não quer dizer realmente quarto, mas entra para o ambiente. Concentra no Senhor. Fale com Ele. Declare as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas metas. Declare a Ele, e assim Ele, ouvindo aquilo que está oculto, vai te falar com você, onde que todos vejam.
todos realmente vejam aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Prova real é você mesmo. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Se eu colocasse o microfone na mão de cada um essa noite, não seria suficiente para poder todos falar tudo aquilo que Deus tem feito até hoje em sua vida. Deus já provou para mim e para você que Ele é autossuficiente para fazer qualquer coisa. Não só através da sua palavra, mas em você, fisicamente. Porque muitas vezes ouvimos falar que Deus fez aquilo, fez aquilo outro. Mas nada melhor do que viver o que Deus é capaz de fazer. Nada melhor do que sentir realmente que Deus transforma. Deus muda. Deus tira o homem do pó. Deus restaura a vida de qualquer um. Você já viveu isso? Você já sentiu isso? Então você tem prova suficiente da grandeza que é o nosso Deus, da suficiência que Ele é capaz. Nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de mais ninguém, somente de Jesus. E que o Espírito Santo nesta noite venha trazer você de volta aquela a mentalidade que você tinha antes, lá atrás. Aquela fé, aquela determinação, aquela convicção. Hoje eu estou desse jeito, mas eu tenho convicção que Deus é poderoso para mudar a minha vida. Nós precisamos, que eu costumo dizer muito, é mesmo até ter uma posição real. Muitas pessoas querem a bênção do Senhor, buscam, clamam, imploram o Senhor, e essa bênção chega na mão. Mas pessoas falham que pensar que não tem que cuidar dessa bênção, tem que zelar por ela. Isso dá trabalho, isso requer dedicação, requer esforço, até muitas vezes perder noite de sono. Requer esforço cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Até mesmo aquela certeza. Tem pessoas que têm a certeza que Deus pode abrir uma porta de trabalho. Mas eu quero dizer, dormindo até meio-dia não dá. Não sair de casa com a convicção que vai conseguir algo, não dá. Eu prefiro apostar, como eu já fiz isso, quando levantar de manhã, ajoelhar ao Senhor e falar: Senhor, Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabes dos meus propósitos, e o quanto eu preciso de um emprego. Hoje, eu estou aqui com 10 currículos na mão, eu vou colocar na mochila. Seja um pão com salame ou uma marmita, está aqui na bolsa. Eu vou sair agora cedo. E em nome de Jesus eu vou voltar empregado. Assim é a atitude para conseguirmos algo. Temos fé, o passo de fé, que muitos pregadores falam sobre isso, é o passo de fé. A certeza no escuro, que Deus vai abrir a porta, independente da situação, independente das circunstâncias. Às vezes Deus fala: não, vou te proporcionar uma oportunidade de cura. Vou usar um profeta, vou usar um médico, usar uma situação, para que você seja curado. E quantas pessoas não saem nem do lugar? Às vezes tem aquela oportunidade e não vai. E perde a chance de ser mudado. Então nesta noite, eu creio que de tudo isso que foi dito, algo foi de encontro com a sua vida. Pelo menos uma palavra foi de encontro com a sua situação. E se foi de encontro, pelo menos esta palavra, eu creio que é porque é aí que o Senhor quer tratar.
É esse detalhe que o Senhor precisa mudar, para que a sua vida seja mudada por completa. Às vezes são detalhes. Às vezes são detalhes simples que precisam ser mudados em nossas vidas para que nós venhamos viver uma plenitude do Senhor. Para viver algo que vai nos proporcionar uma grande felicidade. E às vezes é o detalhe que precisa ser mudado. Eu gostaria que nessa noite você se colocasse de pé. Você que pode. E como eu creio nesta noite que tem muitas coisas que o Senhor está disposto a tratar, disposto a transformar. E às vezes tem uma coisa muito séria, muito difícil para ser mudada. Assim dizendo você, ou dizendo eu, ou até mesmo o médico que disse, o advogado que falou. Mas nós sabemos para o Senhor nada é impossível. Principalmente para aquele que crê nele. Gostaria que você, se sentir vontade, se quiser, nós iremos orar agora. Junto com todos os pastores e bispos que estão aqui nesta noite, nós iremos orar. Nós iremos levantar um clamor ao Senhor pela sua vida, para que você seja transformado, para que você seja restaurado, curado. Nós iremos fazer isso neste momento. Se você quiser, você pode ficar no seu lugar. Mas se você quiser, você pode vir aqui também, aqui na frente. Quem sabe da sua situação é você mesmo. Quem sabe da sua necessidade é você. Quem está passando por isso é você. Faça você aquilo que está no seu coração para que você alcance o seu objetivo. Gostaria que se pudesse diminuir um pouco a luz aqui na frente, aqui, fazendo favor. Para que você fique à vontade a vir aqui na frente. Nós iremos clamar ao Senhor nesta noite. Você que está numa dificuldade familiar, uma situação na família que não se resolve, que você gostaria que nesta noite o Senhor colocasse um fim nessa situação, vem aqui na frente. Seja saúde, você quer ser restaurado na sua saúde, vem aqui na frente. Aquele que está procurando uma porta de emprego e que as portas não estão se abrindo, vem aqui na frente. Vem aqui que nós iremos clamar ao Senhor. Nós iremos fazer uma oração onde o Senhor irá transformar a sua vida. Irá restaurar de uma forma especial. Irá fazer algo onde irá surpreender você nesta noite. Nós começaremos a orar. E aquele que sentir vontade de vir aqui na frente, não preocupe com o irmão que está do lado ou o que vão pensar de você. Você tem que preocupar muito mais com o Espírito Santo do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui juntos, Senhor, numa só fé, num só propósito, num só objetivo, Senhor. Gostaria, Senhor, nesta noite de pedir ao Senhor de uma forma especial por vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Senhor, nós juntos aqui, Pai, junto com todos os pastores, bispos, Senhor, e junto com o apóstolo, nós estamos aqui nesta noite unidos, Senhor, para clamar a Ti nesta noite por esta vida que clama ao Senhor, Pai. Essa pessoa que pede uma necessidade física, uma necessidade espiritual, essa pessoa que precisa, Senhor, mudar o seu hábito de alguma maneira, que ela precisa de uma ajuda da parte do Senhor para poder viver nessa plenitude.
Deus, em nome de Jesus, restaura essa vida, restaura esta pessoa, esta mulher, Pai. Faça de novo este casal, um casal feliz, um casal restaurado na Tua presença. Muitas vezes, Senhor, como aconteceu com Ananias e Safira, Pai, eles deixaram por algum motivo o inimigo entrar no coração. E Deus, por algum motivo, essa família, esse casal deixou uma situação entrar. Pai, mas nesta noite nós determinamos, em nome do Teu Filho Jesus, que essa situação venha ter um fim, Pai, que esse casal venha ser feliz, restaurado na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que ele seja realmente um casal restaurado perante o Senhor. Pai, essa pessoa que clama a Ti, Senhor, por uma cura. Essa pessoa que coloca agora a mão, Senhor, naquilo que está doendo. Aquela pessoa que agora está colocando a mão naquilo que realmente tem causado dor. Senhor, cura agora em nome do Teu Filho Jesus. Seja na área física, na área espiritual, sentimental. Deus, trabalha agora em nome do Teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, opera aquela pessoa que busca de Ti, Pai, uma porta de emprego. Ela já bateu em portas, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dela, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa para que amanhã, Senhor, para que amanhã, segunda-feira, o Senhor proporcione, Pai, que ela bata numa porta e que essa porta se abra para essa pessoa, Senhor. Proporcionando para ela o sustento e conseguir que ela venha, Deus, ter esse trabalho. Opera em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Deus, trabalha nesse filho, onde essa mulher clama agora, Senhor. Trabalha, Senhor, nesse filho, onde essa família pede, Senhor. Deus, ele pode estar em situações, Senhor, que causam tristeza a esse pai, tristeza a esta mãe. Onde ele busca de várias maneiras que este filho seja restaurado. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro aonde ele estiver agora, eu te peço em nome de Jesus. Restaura esse menino, Senhor. Restaura essa criança, Senhor. Restaura porque existe muito amor envolvido, Senhor. Existe muita oração. Pai, em nome de Jesus, restaura esse filho. Tira ele dessa situação. Em nome do Teu Filho Jesus, e por amor a esta mãe, a este pai que clama ao Senhor, Deus. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, onde este filho clama pelo pai. Que às vezes, Senhor, pode se encontrar filhos aqui nesta noite, e o pai e a mãe não está aqui, Senhor. E este filho, neste momento, está pedindo ao Senhor por este pai, por esta mãe, para que eles possam estar também na presença do Senhor, porque muitas vezes encontra dificuldade em falar, em ministrar a Tua palavra para eles, Senhor. Então, em nome de Jesus, opera nesse pai e nesta mãe agora, Senhor. Pai, é o que nós Te pedimos e temos a convicção no poder do Teu santo nome, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um, a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Eu retorno a palavra ao bispo. Amém. Que Deus abençoe, pastor Cláudio. Uma palavra que veio de encontro aos nossos corações. Continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero convidar você que nessa noite veio preparado para apresentar a Deus o seu dízimo, a sua oferta. Queremos orar pela sua vida e consagrar a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Eu te convido a vir diante do altar. Os diáconos estarão aqui à frente, os bispos, pastores, para ungir as suas mãos com a unção de Jeová Jireh. Amém? Você que nos assiste pela TV Vinho Novo, no canto inferior aí do seu vídeo, tem o número de uma conta. Essa conta é a conta missionária da missão. Se você sentir tocado por Deus de estar nos abençoando, esteja à vontade, né, de estar nos enviando uma oferta. Será muito útil para todos os trabalhos missionários que nós realizamos. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos abençoar em nome de Jesus. Senhor, Pai, diante do Teu santo altar estão os Teus filhos, que durante todo este mês de janeiro eles plantaram, lançaram sementes. E o Senhor, ó Deus, permitiu uma colheita milagrosa. E através da fidelidade dos Teus filhos, eles estão diante do Teu altar com parte desta colheita.
pedimos a tua bênção especial sobre a vida deles. Abençoe, ó Deus, o trabalho, abençoe o lar, a família, os negócios, porque nós cremos no Senhor. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que manifesta no meio do teu povo com provisão. Ó Deus, entre com provisão na família, na casa, no trabalho dos teus filhos. Que eles possam contemplar a tua multiplicação, o teu milagre. Receba, ó Deus, o dízimo e a oferta como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem colocar no gasofilácio. Que Deus continue abençoando, rica e poderosamente. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos compartilhar os avisos e nós estaremos encerrando o nosso culto, o culto da família. Amém? Vamos lá para os avisos. O pessoal vai soltar os avisos. Vamos lá. Segunda-feira nós temos ensaio do Semear, às 19h30. Terça-feira nós temos intercessão, às 19 horas. Na quarta, 12 horas de oração, de 6 da manhã até às 18 horas. Também na quarta-feira, às 19h30, o nosso culto. Quinta, reunião com todos os professores e oficiais da Escola Bíblica Dominical, às 19h30, na quinta-feira. Sexta-feira, o nosso culto às 19h30. Sábado é a nossa reunião ministerial, todo primeiro sábado de cada mês. Inicia no próximo sábado, mês de fevereiro. Então, a nossa reunião. E no domingo, teremos o retorno da Escola Bíblica Dominical. No domingo, teremos retorno da Escola Bíblica Dominical. Amém. Gente, o pessoal não estava com saudade, não? Amém. Queridos, e as aulas vão voltar, amém? E eu já dei aula, pastor Cláudio, e no começo de aula, a gente via, Glauber, a alegria dos pais quando as aulas voltavam. Os pais ficavam assim, e os professores... mas é bênção, né? Vai voltar, gente, escola bíblica também. Aí, que bênção. Acabaram as férias. A Escola Bíblica Dominical volta no próximo domingo com um delicioso café. Deixe o cansaço de lado. Quem que é o mentor dessa? É bênção. Deixe o cansaço de lado e venha aprender mais da palavra de Deus. Mais? Amém. Está aí, Escola Bíblica Dominical, MEB Amazonas, 2 de fevereiro, 9 horas. Vem e traga o seu filho também para aprender a palavra de Deus. Então fica aí o convite para o papai, para a mamãe e para os filhinhos também. A Escola Bíblica, nós vamos iniciar o ano da profecia da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Mais avisos? Amém. O projeto Start está conectado aos jovens levitas, onde será trabalhado parte técnica e crescimento espiritual com todos aqueles que fizerem parte dos jovens levitas. Projeto Start gerando adoradores. Vai começar o projeto Start? Tem mais informação? Não, né? Só o pessoal já ficar atento aí, que vai começar a partir da terça-feira? Quarta-feira agora, 8h30 após o culto, na quarta-feira às 20h30, começa o projeto Start. Maiores informações, pastora Isabelinha? Amém. Que Deus abençoe. Mais avisos? Amém. Vamos orar também pelos aniversariantes de janeiro. Quem são os aniversariantes de janeiro? Quem ficou mais experiente em janeiro? Eu convido você a vir aqui à frente, amém? Nós vamos orar, fazer oração final e nós vamos orar e abençoar a vida daqueles que fizeram aninhos em janeiro. Amém? Quem mais? Olha, gente, que lindo, né? O pessoal está criativo demais. Amém. Gostei do meu avatar comemorando. Parabéns. Vem cá, pastor Lolita, missionário Ramon. Todos, queridos, não estão ficando mais velhos. Tia Belinha, Karina, né? A Larissa. Não estão ficando mais velhas, não, gente. É mais experiente,
né, mais vividas, mais experimentados, amém? A fé, né, mais acrescida, então é tudo bênção, amém? Mais aniversariante? Não? Vamos ficar sobre os nossos pés? Eu quero convidar, queridos, após o nosso término, eu quero conversar rapidamente com os líderes do Ministério de Diácono, amém? Ministério de Diaconal, dos Ministérios de Dança e do Ministério de Louvor. Então, após o culto, eu convido vocês para uma conversinha rapidamente, amém? Após o culto, rapidinho, amém? Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela semana que passou e por a última semana de janeiro que o Senhor nos permite. Pedimos a Tua bênção especial, Pai, que o Senhor abençoe a semana dos Teus filhos. Pai, nós Te agradecemos até que o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado, zelado por nossas vidas. Te agradecemos por este culto especial, te agradecemos pelo louvor, te agradecemos pela palavra que o Senhor usou através da vida do pastor Cláudio. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Ó Deus, abençoe o retorno dos seus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, e que no decorrer dessa semana tenhamos a oportunidade de retornar à tua casa. Pai, pedimos também pelos aniversariantes. São pessoas especiais, ó Deus, que o Senhor permitiu mais um ano de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela saúde. Obrigado, ó Deus, por tudo, por esta vida, ó Deus, e que esta data, que os aniversários se repitam inúmeras e inúmeras vezes na tua presença. Continue abençoando o aniversariante que completou esta primavera de vida. Abençoe os seus sonhos, seus projetos. É o que os votos de toda a família Betel para esta pessoa especial. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita e após a bênção apostólica, nós vamos cantar os parabéns e dar um abraço nos aniversariantes. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E os parabéns? Parabéns para você nessa data.